vinho, para muitas pessoas, parece ser muito difícil e para outras, muito simples. Vamos entender agora qual é a forma adequada de abrir cada tipo de garrafa. Eu tenho aqui uma garrafa com tampa-rosca, uma garrafa com rolha, um espumante e aqui os famosos saca-rolhas. Vou te mostrar um rápido passo a passo de como abrir cada uma delas. Vou começar pela tampa-rosca. Muitas pessoas dizem que tem alguma certa dificuldade de abrir a garrafa com tampa-rosca. Eu vou te mostrar a forma mais simples, a forma ideal de fazer isso com muita facilidade. Ao invés de girar a parte superior, a gente vai segurar na parte inferior aqui da tampa-rosca e aí sim vai girar a garrafa. Veja como é fácil. E aí a gente tem a tampa-rosca já completamente aberta de forma muito simples, rápida e fácil. Bom, agora que a gente já viu como a gente abre facilmente um vinho com tampa-rosca, vamos ao vinho com rolha. Muito provavelmente alguém deve ter esse estilo de saca-rolha em casa ou também esse famoso saca-rolha chamado 2 estágios ou 2 níveis. Eu vou abrir com esse aqui e a gente vai fazer com esse nosso vinho tinto aqui com essa rolha. Com a parte da serrinha, a gente vai abrir aqui a parte da cápsula. E uma vez retirada a parte superior da cápsula, a gente vai introduzir o saca-rolha aqui pela parte central da rolha e provavelmente com umas 4 ou 5 voltas, a gente vai facilmente com esse saca-rolha de 2 tempos, né, ou 2 estágios, a gente vai fazer o primeiro estágio e depois o segundo estágio. E o vinho de vocês está aberto de forma muito fácil e muito simples. E agora chegou o momento tão esperado da gente abrir o nosso espumante. A primeira coisa que a gente vai fazer é retirar essa parte superior da cápsula. E aí a gente vai encontrar aqui já a famosa gaiola. Gaiola é essa que segura, né, a pressão, segura a rolha da pressão interna e vocês vão encontrar essa parte aqui circular. E o mais importante nesse momento é assegurar, afirmar a parte superior da gaiola enquanto a gente está aqui girando e retirando a gaiola. E nós vamos segurar a rolha e aqui sim a gente vai girar a garrafa. Girando a garrafa e não a rolha, evitando ao máximo a saída de gás. E aqui a gente tem o nosso espumante aberto perfeitamente. Ah, e sem barulho, né? Para evitar que o gás saia. Mas também, né? Naquele momento de extravasar, vai com barulho e tudo. Bag-in-box, para quem nunca ouviu falar, é um recipiente muito bacana, muito fácil e muito simples de utilizar e ter em casa. Inclusive, porque ele pode durar até 30 dias para você aproveitar tomando, quem sabe, uma tacinha por dia. Deixa eu te explicar como funciona. É uma caixinha que vem com uma bolsa plástica interna, uma capacidade em geral de 3 litros, ou seja, você tem o equivalente a 4 garrafas de vinho, mas com a grande vantagem de poder utilizar ela depois de aberto em até 30 dias. Ou seja, a sua tacinha diária está garantida com um bag box em casa.
Bom, uma das dúvidas que as pessoas mais têm é qual é a quantidade exata para servir na taça. A gente vai começar aqui essa nossa explicação com o espumante e utilizando uma taça tipo flauta, vou mostrar para vocês até onde a gente pode encher com o espumante. A gente vai começar a servir o nosso espumante. Uma forma também de não gerar aquela espuma que sobe aqui e muitas vezes até transborda é servir muito pouco e em cima desse líquido já servido a gente termina. A quantidade adequada nesse tipo de taça são 3/4 da taça. Então tá aqui. Essa é a quantidade ideal para a gente servir o espumante. Bom, agora que a gente já passou pelo espumante, a gente vai no nosso vinho branco. Percebam que a taça do vinho branco ela é um pouco menor do que a taça do vinho tinto. E a quantidade adequada de servir o vinho branco é metade dessa taça aqui. Feito. Aqui está perfeito. E finalmente, depois do espumante e do vinho branco, a gente chega no nosso vinho tinto. Percebam que a taça é maior do que a taça do vinho branco e esse vinho aqui a gente vai servir um pouco menos da metade para que o vinho possa se abrir, respirar nesse bojo um pouco maior do que a outra taça. Bom, a gente já passou pelos 3 tipos, vinho espumante, vinho branco e vinho tinto. Aqui, nitidamente, dá para a gente ver a diferença, 3/4, meia taça e um pouco menos do que meia taça. E a gente não precisa se preocupar também se nós não tivermos exatamente cada uma dessas taças para cada tipo de vinho. O importante é a gente tomar vinho, inclusive numa taça como essa sem haste ou até mesmo num copo. Sim, existe uma temperatura ideal para cada tipo de vinho. E eu vou te explicar isso aqui de forma muito simples. Vamos imaginar aqui uma régua. O mais frio, a gente vai encontrar os espumantes. Depois a gente vai para os brancos mais leves, depois os brancos mais encorpados, os tintos mais leves, os tintos mais encorpados e também, por último, os vinhos de sobremesa e os vinhos fortificados. Bom, às vezes acontece que a gente precisa gelar o vinho rapidamente para chegar na temperatura adequada e a gente precisa que isso aconteça de forma muito rápida. A recomendação que eu dou é que você utilize um balde de gelo e, ao deixar a sua garrafa de vinho junto ao gelo, você faça um movimento de ir girando a garrafa por alguns minutos. Isso vai acelerar o processo de esfriamento da sua garrafa, fazendo que você tome ela na temperatura adequada de forma mais rápida. Isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Qual é a forma adequada de segurar sua taça de vinho? Então vamos lá. A gente tem aqui a base, a gente tem a haste e o bojo. Você pode segurar a sua taça em 2 lugares. Pela base, da forma como eu estou fazendo aqui agora, ou pela haste. Mas nunca segure uma garrafa pelo bojo, por um fator importante. A temperatura da nossa mão, nossa temperatura corporal, é superior à temperatura adequada do líquido. Portanto, a gente vai acabar esquentando o vinho na nossa mão. Se você abrir o vinho e não consumiu ele totalmente naquele dia, você sim pode guardar ele alguns dias mais. Se você simplesmente cobrir com a rolha que já estava no vinho e levar ao refrigerador, tranquilamente de 2 a 3 dias você ainda vai conseguir tomar o vinho em perfeitas condições. Mas idealmente, se você tiver um acessório, como essa bomba de vácuo, por exemplo,
Ao retirar o oxigênio de dentro da garrafa, você vai conseguir conservar esse mesmo vinho em perfeito estado por até 7 dias para depois tomar com toda a tranquilidade no momento que for melhor para você. O decanter é utilizado por 2 motivos básicos. O primeiro deles, bastante importante, principalmente para os vinhos de guarda, é esse contato com oxigênio que faz com que o vinho se abra. E a segunda razão, bastante importante, principalmente para os vinhos não filtrados, é o processo de decantação dos sólidos, deixando na base do decanter a parte sólida, fazendo com que a gente sirva na nossa taça somente a parte líquida. E agora que a gente já está com o vinho aberto, que tal falar sobre curiosidades do mundo do vinho? Esse é o tema do próximo episódio.